começar falando aqui sobre o tricolor baiano, né? Vamos começar a resenha falando sobre o Bahia. Deixa eu só aqui atualizar a gente. Pô, primeiro eu quero falar uma coisa. Ó, com Eric e Juan Pablo em campo, o Bahia treina para pegar o Vitória. Com Eric, boa notícia no Bahia, né, meus amigos? Boa notícia. Eric e Juan Pablo treinaram normalmente. Vou trazer aqui a informação já para vocês. E pode, né? E pode ser essa novidade boa para o tricolor baiano já para a partida contra a equipe do Vitória, cara. E seriam dois grandes reforços. O Eric, principalmente, tá muito parado, o Eric. O Juan Pablo é um jogador que eu chipo muito, eu gosto muito, mas o Rogério Ceni não deu e não dá muitas oportunidades para esse jogador. Então, assim, a primeira notícia boa, começar falando sobre o tricolor baiano, Eric e Juan Pablo em campo, né, no treino do Bahia para pegar a equipe do Vitória, cara. Vamos lá, a informação aqui completa, tá? É a seguinte, o elenco do Bahia cumpriu na manhã de ontem, né, sábado, mais uma etapa da preparação para enfrentar o Vitória em clássico marcado para a próxima quinta-feira, dia 28. Aliás, pela próxima quinta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni promoveu um treino tático. Entre os jogadores em recuperação de lesão, Eric e Juan Pablo participaram parcialmente da atividade com os demais companheiros, tá? Já o goleiro João Paulo foi a campo e fez trabalhos específicos aí para goleiro. Então, assim, porra, muito bom ver o Eric treinando. Porque se o Eric não era um dos melhores jogadores do elenco naquele momento que ele se machucou, se ele não era o melhor, ele era um dos melhores. Tá? Se ele não era o melhor, ele era um dos melhores. Para você ter uma ideia, o Eric, assim que ele chegou do Atlético Paranaense, ele jogou de volante, que é dele, ele jogou de lateral direito, foi quando ele se machucou, ele jogou de falso 9, ele jogou de camisa 10. Sabe, meus amigos? Então, é um reforço para várias posições, vamos colocar assim, o Eric. Já o Juan Pablo é um jogador que teve muitos altos e baixos, concordo aí com vocês, gosto muito do Juan Pablo, mas o Rogério Ceni não é de dar muitas oportunidades para ele. É uma grande notícia, para mim, uma grande notícia essa do Eric. É importante você ter o Eric nesse elenco. Vamos ver quais são as condições, né? Quais são as condições que ele vai estar para poder ir para esse jogo. Mas se ele tiver 100%, tem que ir para o jogo, tem que ser relacionado. Se ele tiver 100%, ele tem que ser relacionado para esse jogo, tá? Então, assim, vamos complementar aqui a matéria. Vamos lá, ó, Caio Alexandre, ele trabalhou na academia, então já está treinando também parte física, mas tá. O Eric Pulga, Luciano Juba e Ramos Mingo fizeram um treinamento na fisioterapia, tá? Então, assim, os jogadores que ainda tem alguns problemas para poder voltar, né? Que estão no departamento médico, vamos dizer assim. Everton Ribeiro, né, tá no Rio de Janeiro, após a cirurgia do problema que ele teve. O Eric e o Juan Pablo treinaram em campo, então já está numa transição para o campo. João Paulo também transição, o Caio Alexandre treinou na academia e o Eric Pulga, Juba e Ramos Mingo estão na fisioterapia. Lembrando que o jogo do Bahia contra o Vitória está marcado para as 21h30, horário de Brasília, dessa quinta-feira agora, tá? Então a data FIFA acaba e o Bahia já volta enfrentando a equipe do Vitória. Vai ser um jogo bem difícil, um jogo bem complicado, porque o Vitória precisa desse triunfo, né? Dessa vitória. O Vitória precisa dessa vitória para poder, de alguma forma, continuar brigando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, a equipe do Bahia, meus amigos, precisa dessa vitória para se consolidar ainda mais no G4 do Campeonato Brasileiro. O Robin, boa noite, meu nobre. Quinta será piedade. Sem piedade, eles que nos aguardem. Meu irmão, jogo difícil, tá? É jogo difícil. Até me perguntaram na live que eu participei ontem, Jonas, quem é o favorito? Porra, não tem como a gente discutir. O favorito para esse jogo é o Bahia, tá? O Bahia é o favorito. Mas é um clássico, e aí tudo pode acontecer. Aí num clássico como esse, tudo pode acontecer. Vou trazer aqui para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. Só para vocês darem uma olhada, o Palmeiras é o líder, tá? Já a gente fala aqui sobre o Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras líder com 58 pontos, 3 pontos à frente do Flamengo, e 18 vitórias, 2 vitórias a mais, que é o primeiro quesito aí para desempate, tá?
E depois vem o Cruzeiro com 52, Mirassol com 46, incrível o trabalho que está fazendo o Mirassol. O Botafogo em quinto e o Bahia está em sexto, então o Bahia está ali na última vaga para a Libertadores, está o Bahia na sexta colocação, fechando o G6. Em sétimo, Fluminense, oitavo, São Paulo, nono, Bragantino, décimo, Ceará, 11º, Vasco, 12º, Corinthians. Então esse aí são os clubes que estariam indo para competições sul-americanas até o Corinthians, tá? Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional e Santos não estão brigando por nada, né? Estão tentando se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento tá o Vitória, o porteiro da zona, o Vitória. O Vitória é o porteiro da zona. Então o Vitória é o primeiro ali, precisa vencer para poder encostar no Santos. Fortaleza com 24 pontos, ainda dá para respirar. Juventude com 23 e já o rebaixado, a equipe do Sport Recife. Tá bom, meus amigos? Outra coisa que eu quero falar com vocês, para quem tá assistindo aqui, é torcedor do Esquadrão, é torcedor do Bahia. Cara, aqui, né, o meu trabalho, você que me acompanha aqui, e você sabe que aqui a gente não fica de blá blá blá, de mimimi, a gente critica quando tem que criticar, a gente elogia quando tem que elogiar, né? E eu preciso fazer um elogio de todo o coração, efetivamente, que é o trabalho que vem fazendo, juntamente com o Rogério Ceni, é lógico, isso passa pelo Rogério Ceni, mas o trabalho que vem fazendo de crescimento do David Duarte e também David Duarte e o Ronaldo. A gente precisa falar do David Duarte e do Ronaldo. Por quê? Porque eu critiquei eles aqui inúmeras vezes. Eu falei aqui várias vezes que eles são jogadores que, para mim, nesse novo patamar aí do Bahia, não deveriam ser titulares, que eles poderiam até ser jogadores para compor elencos do Bahia, mas não para ser titular do Bahia, né? Eu disse isso e repito, e não retiro o que eu disse. Eu acho que o Bahia está num patamar agora que os jogadores precisam ser diferenciados. Eu tenho trazido constantemente nomes de atletas que podem reforçar a equipe do Bahia para a próxima temporada para efetivamente levar o Bahia para outro patamar, né? E considero, nesse momento hoje, o David Duarte e o Ronaldo, cara, eles estão jogando bem ao ponto de você ter que elogiar. Aqui a gente não critica, pega no pé, porque tem jornalista, não vou citar nome, mas jornalista aí por aí afora, que ele pega no pé do treinador, ele pega no pé do jogador, né? E aí quando esse treinador, ele volta a fazer um bom trabalho, quando esse jogador e esse treinador, eles começam a dar frutos, o cara ele continua batendo e criticando só porque ele, na cabeça dele, ele voltar atrás e elogiar, né? E ele elogiar que, olha só, eu critiquei aqui o Rogério Ceni, eu critiquei aqui o David Duarte, eu critiquei aqui o Ronaldo, mas nesse momento eles estão jogando bem. Eles estão ajudando e efetivamente estão. Principalmente o Ronaldo, tá? Eu não sei se a chegada do João Paulo fez o Ronaldo acordar um pouco para a vida. Pode ter sido isso, né? Chegou o Ronaldo, chegou o João Paulo, chegou, mas não chegou, né? E o Ronaldo, ele meio que acordou pra vida, mas é preciso também. Espero que esse vídeo chegue nesses dois jogadores para parabenizá-los de todo o coração mesmo. Vocês estão jogando bem, tá? Eu ainda acho que o David Duarte é um jogador para jogos como esse jogo que teve entre o Bahia e o Flamengo, entre outros jogos. Eu acho que o David Duarte não é um jogador para quando o Bahia quiser sair jogando desde lá de trás, mas ele é um jogador quando o Bahia vai ser mais atacado. Ele é um jogador importante por conta do seu porte físico, da sua bola aérea, sabe? Então, assim, o Bahia não vai propor o jogo em todos os jogos. Vai ter jogos que o Bahia não vai propor o jogo. Vai ter jogos que o Bahia vai sofrer um pouco mais. E é necessário você ter um jogador como o David Duarte no banco de reservas para poder ajudar. Estão ajudando, estão melhorando, estão evoluindo e isso precisa ser elogiado. Assim como o trabalho do Rogério Ceni precisa começar a ser elogiado, né? O que passa para mim em relação a esse Bahia, o que me irrita, ou vinha me irritando muito aí nesse Bahia, é a questão da postura. Era um time, muitas das vezes, sem postura. Só tinha postura quando era favorito jogando com um time de menor expressão. Quando o Bahia pega um time, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, enfim, um time de massa, o Bahia meio que sucumbia, se apequenava.
Então tô sentindo que o Bahia tá mudando a postura, o Bahia tá entendendo, o Rogério Ceni tá entendendo aonde que ele tá, qual o contexto que ele tá inserido, né, quem ele tá treinando, a grandiosidade da camisa, da instituição, dos torcedores e do projeto principalmente. Então acho que isso tá começando a falar assim, gente, olha só, a gente não pode mais ficar olhando o Flamengo de cabeça baixa. A gente não pode mais ficar olhando o Palmeiras de cabeça baixa. Eu acho que o Rogério Ceni está entendendo isso, está conseguindo transmitir para o elenco no vestiário essa mesma ideia. Gente, a gente pode jogar contra qualquer time do futebol brasileiro. Qualquer time. Nós podemos jogar contra qualquer time do futebol brasileiro. Sabe? Isso tem feito, na minha opinião, isso tem feito a diferença. Tá bom? Uma outra informação que eu quero trazer aqui é que todo mundo sabe que a grama da Arena Fonte Nova está bem ruim, né? Enfim, mas o plantio já foi concluído do novo gramado, e a estreia desse novo gramado vai ser dia 19 desse mês agora, no jogo entre Bahia e Grêmio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? A informação completa é que o plantio do gramado da Casa de Apostas Arena Fonte Nova foi concluído na manhã desse sábado. O estádio iniciou a troca completa do piso na última segunda-feira, após críticas nos jogos contra Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não criticou muito o gramado não. Tá? O Palmeiras colocou a culpa da derrota no gramado. Tá? A troca é realizada para poder aproveitar a janela entre os jogos em razão da data FIFA. Né? A estreia do novo gramado vai ser dia 19 de outubro, na partida entre Bahia e Grêmio pela 29ª rodada. Tá? Segundo a Fonte Nova, a grama utilizada é do tipo Bermuda Celebration, utilizada na arena desde 2013 e presente nos principais estádios e gramados aí do Brasil. As críticas sobre o gramado da Fonte Nova ganharam força no dia 28 de setembro, na partida entre Bahia e Palmeiras, em jogo que o campo apresentou uma coloração diferente. Na súmula, o árbitro Anderson Daronco registrou que o piso não estava em boas condições e que apresentava tinta verde para cobrir aí as imperfeições, tá? Enfim, aí na coletiva aconteceu aquilo tudo que a gente sabe. O Rogério Ceni foi lá, aliás, o Abel Ferreira foi lá, acabou colocando a culpa da derrota aí no gramado. Ganhou do Palmeiras agora, né? Nesse sábado. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Juventude, 4-1. Aí não tem mais desculpa, né, de falar, não, mas o gramado, né, não, ganhou, né, irmão? Quando ganha, não tem muito o que fazer. Agora cabe a gente falar também do que é o Palmeiras, né, irmão? É um time chato, o Palmeiras, é um time nojento, tem uma postura elitista, tem uma presidente que vocês estão dando muita corda para essa presidente. Ela já vai tomar conta do futebol brasileiro. A Leila Pereira não quer o bem do futebol brasileiro. A Leila Pereira, ela quer o bem do Palmeiras, deixar isso muito claro. Mas a gente tem que dar o braço a torcer que eles sabem jogar o jogo. O Palmeiras sabe jogar o jogo. Tanto nas reclamações e colocando a pressão na arbitragem. Internamente, nos bastidores, melhor dizendo, o Palmeiras é extremamente forte nos bastidores. Isso faz total diferença. É isso que às vezes eu sinto um pouco de falta no próprio Bahia, né? Ter um bastidor forte. Né? Bastidor faz total diferença. Total diferença. Vou trazer um exemplo claro aqui. A Leila Pereira, ela fez o Palmeiras emitiu um ofício falando que todo mundo que falasse que o Palmeiras foi beneficiado teria que ser julgado no STJD. Passou um tempinho, teve dirigente denunciado no STJD. Então, o bastidor é muito importante. É muito importante, tá? Enfim, mas o Palmeiras é aquela goteira chata. Não tem aquela tua torneira aí da tua casa que fica pingando o tempo inteiro assim e você nem vê que tá pingando. Você só vê quando ou alagou ou quando o balde encheu. Então o Palmeiras é isso. O Palmeiras fica um pinga-pinga o campeonato inteiro. Empata um jogo, ganha outro, empata um jogo, tem uma derrotinha, empata, ganha, empata. Nunca sai do alto da tabela. E fica esperando, não dá show, o Palmeiras não dá show, tá? E fica esperando os times que estão ali na frente dele ter aquele momento de oscilação. O grande segredo do Palmeiras é contar com oscilação dos adversários. O Palmeiras não dá show, o Palmeiras não joga todo jogo espetacular, o Palmeiras simplesmente trabalha para oscilar o menos possível. E, consequentemente, sempre fica no alto ali da tabela. E quando a oscilação das outras equipes começa, o Palmeiras está numa constância. Então, o segredo do Palmeiras, do Abel Ferreira, é a constância. É contar sempre com a oscilação
de quem está acima da tabela. É fato. E mais uma vez isso aconteceu. O Flamengo oscilou, né? O Flamengo oscilou. E aí o Palmeiras já tomou a liderança e é difícil perder, porque o Palmeiras não oscila. Não oscila, né? Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro crescimento aqui do nosso canal. Deixa o likezaço aí, dá essa moral, dá uma hypada aqui, que é muito importante pra gente, tá bom? Então, ó, antes de sair, não esquece de deixar o like, inscrever-se aqui no nosso canal, beleza?